Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O Brasil enfrenta hoje um dos maiores desafios sociais do século, a escalada da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Só em 2024, o Brasil registrou aumento nos casos de feminicídio e agravamento das agressões físicas, psicológicas e patrimoniais. Um problema que exige resposta firme, coordenada e contínua do Estado. E justamente no momento de tamanha urgência, a Bahia ocupa um papel de destaque nacional. A desembargadora Nájila Brito, do Tribunal de Justiça da Bahia, assumiu a presidência desde 2025, abril de 2025, do COSEVID, que é o Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário Brasileiro. É uma função importante que influencia decisões e diretrizes em todo o Brasil. A desembargadora Nájila Brito é nossa convidada, é com ela que a gente conversa nesse Albin Entrevista. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, porque é sempre importante que a imprensa esteja sempre cuidando dessa pauta tão perigosa, tão necessária, né, e tão constante, infelizmente. Inclusive, hoje, nós estamos fazendo uma premiação para os bons jornalistas, não que os outros não sejam, é que temos que premiar alguns, apenas alguns, e então temos nessa premiação que nós denominamos Narrativas que Salvam, significa dizer que a imprensa tem um papel importantíssimo na prevenção à violência contra a mulher, quando ela fala coisas que são muito interessantes e muito importantes, como, por exemplo, onde procurar ajuda, denuncie, porque você tem o Judiciário, tem o Ministério Público, tem as delegacias e tem a Defensoria Pública ou a OAB, que vai ajudá-la a obter a sua medida protetiva. Então, Narrativas que Salvam, o que a gente quis trazer é exatamente essa visão boa e construtiva da imprensa, quando ela traz informações, quando ela não escandaliza aquele fato, que, ao escandalizar, pode ocorrer gatilhos, ou seja, provocar aquelas pessoas que já tinham uma má intenção em fazê-lo. É igualzinho ao suicídio, que a gente deixou de publicar, né, porque havia inúmeros suicídios que vinham na sequência. Então, a gente hoje se preocupa em como passar essa notícia, né? A gente quer mais explicar sobre a Lei Maria da Penha, explicar sobre os direitos dos homens, os direitos das mulheres. Já que a senhora começou tocando nesse assunto, é uma iniciativa inédita essa, Isso. A da premiação de jornalistas que se destacam nessa temática. Como é que surgiu essa ideia? Como que ela pretende transformar a sociedade? É isso. Surgiu a ideia dentro da coordenadoria. Quando a gente percebeu que, às vezes, uma notícia que traz de uma forma sensacionalista trazia em série outras. Só para lhe dar um exemplo, tirando aqui da própria Bahia, trazendo o exemplo de fora. Lembra daqueles 61 socos dentro do elevador, que aconteceu no Rio Grande do Norte? Logo após veio a mesma ocorrência em Brasília. Então, eu chamo isso de gatilho, não sei se para o jornalista tem uma denominação melhor, mas é como se fosse desculpas que se dá, normalizar a violência desse jeito. Então, uma das coisas que a gente vem pensando, por exemplo, é que a metodologia, o modus operandi, como a gente chama no linguajar jurídico, a maneira como ocorreu o fato, às vezes não deve ser mostrada totalmente. Que narrativas jornalísticas, na sua avaliação, de fato salvam vidas? Salvam vidas quando elas passam informações, quando elas falam sobre o fato de maneira responsável, com responsabilização social, dando a cada um o que é seu. Porque a mulher que sofre que está em situação de violência doméstica, ela é vítima, ela nunca é culpada. E trazendo o réu à responsabilização.
trazendo nome, trazendo... Não tem justificativa para um feminicídio. Todos nós sabemos, né? Que às vezes a pessoa... Por que matou? No geral, a senhora considera que a imprensa tem cumprido o seu papel de forma adequada Sim. na cobertura Sim. da violência doméstica ou ainda há estereótipos que precisam ser revistos? Há alguns estereótipos, mas não são a maioria. Parece que esse diálogo que já vimos tendo há algum tempo tem despertado. Inclusive, o presidente da ABI veio me trazer, acho que no ano passado já, ou foi esse ano, um protocolo da própria imprensa para noticiar esses fatos, a fim de que não provoquem outros, né, logo após. Como é que o judiciário poderia se aproximar mais dos jornalistas para que casos de violência doméstica sejam reportados com sensibilidade e não sensacionalismo? Exatamente. A ideia, foi ótima essa pergunta, porque o que a gente quer, na verdade, é trazer os jornalistas todos para o nosso lado. Ou seja, trazer para uma notícia que apareça da melhor forma possível, como deve ser. Uma imprensa que tenha a sua função social. Então, nós vamos fazer um curso, e assim eu quero convidar todos os ramos, televisivos, jornal impresso, as redes sociais. A gente quer agregar o máximo possível, porque já tem pessoas falando sobre isso. Tem um delegado que eu queria trazer hoje, mas ele está na Itália. Ele é um delegado que atua em Brasília, e ele já fala dessas, digamos assim, de uma falta de sensibilidade ao se colocar um fato que é tão terrível e que todos nós, claro, todos, inclusive a pessoa que está passando a notícia, com certeza repudia, mas a forma como deve colocar é que tem que ser cuidadosa. A gente que já sabe. Estereótipos, por exemplo, a senhora acha que ainda existem, que precisam ser superados? Ele matou por amor. Ninguém mata por amor. Mata por ódio, Mas eu misoginia. falo estereótipos por parte da imprensa. Da imprensa. Quando passa essa justificativa, entre aspas, né? Aí diz, por exemplo, foi por ciúmes. Ciúme é possessividade. Ciúme também não é um fator que venha a justificar Provocou qualquer um feminicídio agressão. porque não concordava com a separação, Com a do separação. casamento. Não, amava tanto que não aguentou o término da relação. Matou porque não aguentou a separação. Mas essa informação, por exemplo, de que matou porque não aguentou a separação, tem algum estereótipo nessa afirmação? Tem estereótipo, porque ele matou em razão de uma possessividade tamanha que ele não permite que a outra pessoa toque a sua vida livremente como deve ser. Mas não foi a razão do assassinato ou da violência? A razão é a cultura que nós temos patriarcalista, em que, em razão dessa cultura patriarcal, nós normalizamos tais situações como se fora romantizar. Amava tanto que matou. Lembra daquela campanha que teve que ser feita? Quem ama não mata? Sim. Exatamente por isso, porque matava e ainda era absolvido. Ela desaparecia da face da terra e o outro continuava aí livre, porque em nome de um amor que não existe, porque aí é um amor a si próprio. Ele não quis, ele não aceitou que ela tocasse a sua vida da forma que ela desejasse e como deve ser, porque quando o amor acaba, e às vezes o amor nem acaba, é apenas assim um mal-estar de uma relação que não deve continuar para que não venha a violência. A senhora assumiu a presidência da COSEVID em um momento crítico do Brasil. Exato. Nesse enfrentamento da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Qual é o maior obstáculo hoje para se reduzir a violência doméstica? O maior obstáculo é que nós precisamos do Estado. O Estado, que eu digo,
todo o Estado governamental e também as prefeituras, Estado juiz, Estado Ministério Público, Estado delegados, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal, que faz a monitoração, porque precisamos de equipamentos. Você veja, aqui em Salvador e na região metropolitana, o número de feminicídios é muito menor. Ele quase inexiste, ele vem diminuindo ano a ano. Mas temos uma Casa da Mulher Brasileira para acolher a mulher, onde ela vai encontrar todos os serviços juntos. Inclusive, quando alguém pergunta, que é uma propaganda mesmo, onde procurar ajuda, é na Casa da Mulher Brasileira. Ali reúne todos os órgãos de proteção todos os órgãos, da mulher. E ela é atendida pelo psicossocial, que vai encaminhá-la para onde ela necessita. Ali tem Defensoria Pública, Delegacia de Proteção da Mulher. As DEANs estão lá. Normalmente ela é encaminhada para a DEAN. Na DEAN requer a medida protetiva, aí vai para o judiciário, geralmente deferimento da medida protetiva, e encaminhamento para os serviços sociais. Mas a senhora estava dizendo, o maior problema, o maior obstáculo hoje para reduzir a violência... É a falta desses equipamentos de acolhimento à mulher. Por exemplo, no interior, numa comarca, na maioria das comarcas do interior, à exceção dessas maiores que já têm algum equipamento, não tem, por exemplo, um CREAS, um Centro de Referência à Mulher, ou melhor, tem o CREAS, mas não funciona tão bem para acolhimento da mulher. Porque quando essa mulher que está em situação de violência recebe uma medida protetiva, determina a resolução 116 do CNJ que ela seja encaminhada para o psicossocial do município. E lá, o que é que vai acontecer? Além de ela ser acolhida, né, pelo psicossocial, tem que lhe ser destinado todos os benefícios que houver ali no município, para que ela consiga sair da situação de violência. Como, por exemplo, a gente falava há pouco da necessidade de um abrigamento. A violência acabou de ocorrer, aquela mulher tem que ser retirada daquele local, porque senão vai continuar a situação de risco. E se houver uma casa de referência, um abrigo temporário para ela ficar, seria o ideal, porque afasta o perigo. Não bastasse a falta desses espaços, a falta da informação também. Eu penso que muitas mulheres, num momento de risco, não sabem para onde se dirigir, não? Exatamente. Isso é um problema muito sério, porque não temos muitas DEANs também, mas tem sido construídas, tem sido efetivadas DEANs, que é um núcleo também de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Por exemplo, Eunápolis inaugurou há pouco, e é uma casa com uma delegada, ela tem praticamente toda a estrutura de uma DEAN, e isso vai ajudar mais a mulher. E aí eu me lembro quando fui para a inauguração, que eles solicitaram, a gente dizia assim, muita publicidade para esse equipamento, para que a mulher possa vir procurar. A mulher não sabe, às vezes, que ela pode ter uma medida protetiva online. E agora é obrigatório que todos os estados resolvam esse problema, inclusive aqui o nosso já está resolvendo, porque ela pode, de onde ela estiver, ela requerer a sua medida protetiva. Isso vai aumentar muito, muito a quantidade, principalmente com essa publicização, porque às vezes ela pode estar em cárcere privado, em algum momento ela consegue pegar um computador e ali fazer, como já aconteceu, de elas pedirem ajuda, como o celular foi retirado, mas ela em algum momento ter acesso ao computador e ela pede ajuda. Na sua avaliação, o que mais falha? Prevenção, proteção, punição ou investigação? Mas essa resposta a gente vai segurar, vai ficar para depois do intervalo. Já já a gente volta conversando com a desembargadora Nájila Brito. É um instante só. Já estamos de volta. Nossa convidada, a desembargadora Nájila Brito, do Tribunal de Justiça da Bahia, e que desde abril de 2025 está à frente da COSEVID, que é o Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar
do Poder Judiciário brasileiro. Desembargadora, eu deixei suspensa no ar essa pergunta. O que mais falha no Brasil? É a prevenção, a proteção, a investigação ou a punição? Você acaba de colocar os 4 eixos da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, ela não é punitivista, ela quer prevenir, ela quer que se faça uma boa investigação, ela quer que tenha uma boa punição, que aí também significa dizer que o homem tenha uma espécie de tratamento também, para que ele recupere, para que ele se autorresponsabilize pelo seu fato criminoso, que são os grupos reflexivos, e essa responsabilização mesmo, né, que é o que a gente mais quer. Eu acho que os 4 eixos falham. A prevenção, a gente precisaria, como falei anteriormente, de muitos equipamentos para ela ter a certeza de que ela está segura em qualquer lugar e que ela pode denunciar. É prevenção também quando a gente faz isso que estamos fazendo aqui. Uma entrevista que leva ao ar diversas informações sobre tudo que pode ser feito para quem estiver passando por aquela situação. É prevenção quando nós temos carros do Batalhão Maria da Penha ou da Ronda Maria da Penha que circulem pelos locais onde acontece mais violência doméstica. É a presença do Estado ali. A gente não quer ver policiais nas ruas quando a gente passa, né? Não temos a impressão de uma melhor segurança. É a mesma coisa. É ter um judiciário funcionando bem, o Ministério Público, a Defensoria Pública e as delegacias, tudo funcionando bem, eu acho que previne, porque é a impunidade que faz o crime acontecer. E também em relação à investigação. A investigação ela tem que ser feita também, assim como o julgamento, de acordo com o protocolo de perspectiva de gênero. Então, às vezes, se tem até dificuldade de dizer que aquilo foi um feminicídio, porque tem que olhar com olhos de primeiro, morte de mulher. Vamos investigar como se for a feminicídio. Se afastar, tudo bem. Se não afastar, já estamos com meio caminho andado. E é totalmente diferente o homicídio do feminicídio, porque você tem que observar os sinais de onde foram os golpes, houve algum tipo de relação sexual, que às vezes a pessoa só examina algumas partes íntimas e esquece de outras que são também objeto de violência, né? E essa investigação tem que buscar diversas coisas que às vezes a gente se esquece. Por exemplo, ela vivia uma situação de violência doméstica há muito tempo, porque, na maioria dos casos, o feminicídio não ocorre no mesmo dia. Aquela mulher já vem sofrendo inúmeras violências. Começou, talvez, com uma ameaça, depois com uma lesão corporal, e aí vai num crescendo até que fica insuportável e ela morre, porque ela não consegue sair. E aí falhou o quê? Falhou a prevenção, falhou a proteção, falhou a investigação se não consegue chegar até aquele local. E a punição. A punição, nós temos uma lei diferenciada. E aí a gente vê, por exemplo, que tem o artigo 20 da Lei Maria da Penha, que ela permite até uma prisão preventiva de ofício. De ofício é quando nem o Ministério Público, nem a polícia requereu, e o juiz determina. E eu já defendi e já consegui, em alguns casos, no meu colegiado, vencer e manter essa prisão preventiva. Porque quando, não que se queira prender todos os homens, ao contrário, a gente quer que todos vivam numa boa convivência. Mas, às vezes, já é assim, já a última ratio, porque ele já lesionou, ele já ameaçou, ele está descumprindo a medida protetiva, principalmente. Descumprir a medida protetiva é como se ele desse pouca importância a uma decisão judicial. E se ele não respeita uma decisão judicial, vai respeitar o quê? Eu não sei se a senhora já respondeu com essa sua resposta, citando as dificuldades da prevenção, da investigação, da própria punição, da proteção também em torno das mulheres, mas por que
para muitas mulheres é tão difícil romper esse ciclo de violência, mesmo tendo as leis e os canais de denúncia disponíveis? Essa pergunta é muito interessante e eu não respondi, porque eu também me pergunto todos os dias. Porque, às vezes, você vê que morreu uma juíza e ela sabia tudo sobre a lei, todas as possibilidades, e ela foi, é como se dissesse, foi a caminho da morte. Ela foi entregar suas crianças, 3 meninas, para o seu agressor, que, no final, a matou na frente das filhas. Então, eu acho que a dificuldade é em razão de nós lidarmos com sentimentos. Não podemos afastar o amor, afastar o carinho que ambos têm um pelo outro, ou teve, pelo menos, durante algum tempo, e que, mesmo que não permaneça, aquela pessoa é o pai de seus filhos. Então, elas não imaginam, elas não acreditam que ele possa matá-la. Então, quando vamos assim, em algum local, principalmente em audiências públicas, onde estão mulheres que têm medidas protetivas, a gente diz, olha, não confie, ele pode matar você. Porque é sentimento, é aquela coisa do momento até. E quando alguns advogados procuram lá no meu gabinete para falar sobre um pedido de revogação de medida protetiva, de que eu sou relatora ou não, eles vão, é uma porta aberta, né? E eu digo para eles, para que você quer revogar essa medida? Porque a provocação pode vir exatamente naquele momento em que ele se aproxima e aí os dois discutem, brigam, ele não tem a receptividade que ele esperava e aí ele pode até matar. Doutora Nájila, a justiça ou o judiciário tem tido um diálogo estreito com as demais esferas do Estado para conseguir respostas firmes, rápidas e eficazes desses casos? Muito. Inclusive, nós funcionamos em rede. A Lei Maria da Penha, ela é tão sábia e veio assim num momento tão necessário que ela obriga o juiz, é o artigo 8º, obriga não só o juiz, obriga a União, os estados e os municípios a trabalharem em rede. Nós temos a rede de atendimento, que aí é Ministério Público, Magistratura, Defensoria Pública, delegados, hospitais fazem parte dessa rede. As clínicas, né, essa área de saúde, que é onde ela primeiro vai e que é obrigada a dar a informação ao Ministério Público e à polícia de que ali tem uma mulher que sofreu violência doméstica. É lei e são obrigados a informar. E daí, desse artigo 8º, que obriga a trabalharmos em rede, após a rede de atendimento, tem a rede de acolhimento, que aí são os CREAS, os CRAs, os CRANs, mulheres que estão com tanta violência que elas precisam até de atendimento psicológico, de um acompanhamento, de um acolhimento. Então, é uma grande rede. Nunca trabalhamos sozinhos, nunca. A senhora diria que estamos bem cercados de leis relacionadas a essa temática ou a gente ainda precisa de uma política pública nacional mais integrada que seja, de fato, eficaz no combate à violência doméstica? A legislação, ela é até demasiada, às vezes até se repete. Se repete quando traz o mesmo fato em outra lei, né? Não especificamente na violência doméstica, eu vejo isso muito na área da infância e juventude, e que também tem medidas protetivas, né? A Lei Henri Borel, que veio para proteger nossas crianças. Mas o que a gente precisa de políticas públicas para fazer valer o que está na lei. Porque se a mulher precisa sair dali e ser encaminhada, e nós temos convênio, por exemplo, com o SENAC para capacitá-las, para que elas consigam ter uma profissão. Porque, às vezes, e isso é a maioria das vezes, elas não saem porque elas têm uma dependência econômica. E aí a fome fala mais alto, principalmente a fome dos filhos. E ela vai permanecendo naquela relação. E quando você
eu não gosto da palavra empoderar para ninguém, nem para homem, nem para mulher, nem para ninguém. Mas, assim, quando você capacita de tal forma que ela consegue tocar a sua vida sozinha, né, abraçando uma profissão, aí a gente comemora, porque com certeza ela não vai voltar para a situação de risco. A senhora disse que a gente tem até excesso de leis. Temos Agora, muita o que lei. a senhora considera hoje como o ponto mais polêmico quando se fala em leis de proteção às mulheres? É o que? É falta de rigor ou excesso de judicialização? Essa pergunta é bastante interessante, porque veja o contrassenso. Você pode encontrar uma legislação na lei, um crime contra animais, por exemplo, com uma pena maior do que a lesão. Recentemente até aumentou, o parágrafo 13 do artigo 129 aumentou a lesão corporal. Mas se formos falar nos crimes contra a honra, que é a violência moral, né? Injúria, difamação, calúnia, a maioria prescreve. Não é uma questão de querer punir sempre, mas é uma questão de vermos resultados. E o arcabouço do procedimental, ou seja, o Código de Processo Penal, tem muitos recursos dos advogados, por óbvio, né? E também é obrigação deles, na defesa do seu cliente, eles utilizam de tudo que podem e, infelizmente, alguns casos acabam prescrevendo. E as mulheres sofrem muito com isso. Elas ligam desesperadas, quase sem acreditar. Então, precisamos de mais delegados, mais juízes, mais promotores especializados que tenham essa sensibilidade para não usar estereótipos nos seus julgamentos, para julgar com perspectiva de gênero, para acolher aquela mulher e seus filhos. A senhora defende mudanças na Lei Maria da Penha? Que pontos poderiam ser revistos ou aprimorados? Olha, a Lei Maria da Penha ela é mais uma lei pedagógica, uma lei que nos ensina a trabalhar. Porque, veja, só tem um crime previsto ali na Lei Maria da Penha, que é o artigo 24A, descumprimento de medida protetiva. E colocaram ali como se fosse algo assim para chamar a atenção. Olha outra coisa que talvez nem precisasse, mas precisou. Quero que fique bem claro. Precisou ter o artigo 24A, porque nós temos o crime de desobediência, né? E o que seria desobediência? Exatamente descumprir, né? Descumprir algo. Mas o STJ entendeu que, porque a Lei Maria da Penha já tinha todo o seu arcabouço, podia ter até uma prisão, né? Como acabei de falar do artigo 20, aí não se aplicaria. Então, tivemos que ter o crime específico para o descumprimento da medida protetiva. Porque o descumprimento de medida protetiva é o que existe de mais grave na situação, porque aquela pessoa não vai parar. Doutora Nájila, para a gente encerrar, qual seria o maior avanço que a senhora espera ver pelos, digamos, próximos 5 anos no enfrentamento da violência doméstica? Eu espero que todos os órgãos se aperfeiçoem, passem a cumprir o seu papel com o protocolo de perspectiva de gênero, que a mulher seja mais valorizada, que a mulher ocupe os espaços, né, de poder, porque aí, com certeza, ela será respeitada em casa. Observe que o crime acontece em casa. Por isso que hoje iniciamos a Semana da Justiça pela Paz em Casa, porque uma mulher com o seu trabalho, uma mulher com seus estudos, uma mulher que toca a sua vida, não é para ser... Eu vi uma palestra que eu achei tão interessante de um doutrinador português, que ele fala assim, não é igualdade. A igualdade nunca vai existir. E observe que é verdade. Pelo menos a igualdade material, que aí você tem que tratar desigualmente, na medida que se desigualam. Ele falou, são direitos equivalentes. Então, é isso que a mulher quer, direitos equivalentes para uma mesma situação. Doutora Nájila Brito, do Tribunal de Justiça da Bahia, também presidente da COSEVID, que é o Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário Brasileiro.
Muito obrigado pela sua disponibilidade. Até uma próxima. Obrigada a vocês. Isso aqui é como eu falei, é algo que me toca muito de perto, porque se tem pessoas que me auxiliaram nesses longos 13 anos que estou à frente da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça da Bahia, foi a imprensa. A imprensa que vem, que dá a mão, que chama que às vezes cutuca, né? Que às vezes provoca, e a gente acorda e vai à luta. E muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço.